Então agora, considerando o presente conceito, como funciona essa conversão propriamente dita, certo? Então ali nas duas figuras tem-se um exemplo e arbitrariamente está se considerando um conversor AD que ele tem 2 bits. Então nós sabemos que se ele tem 2 bits, ele vai ter 4 combinações possíveis na tabela verdade, né? 00, 01, 10, 11. E quando se considera conversor AD, se pressupõe o seguinte, que cada número binário desse aqui vai representar uma respectiva grandeza analógica, certo? Mas como isso vai funcionar na prática? Bom, basicamente aqui na figura tem-se o sinal analógico que se deseja efetuar a conversão, certo? Vou chamar de V de T aqui. E tem-se também o sinal discreto, lembrando que é o sinal discreto que vai efetivamente ser convertido. Então, aqui na figura, ele é denominado Vx, lembrando que ele está no domínio discreto. Então, como funciona essa informação do número de bits? Ora, se existem apenas 4 números binários para 2 bits que podem ser atribuídos às grandezas analógicas, esse gráfico ele vai ser dividido nessas regiões aqui. E observa-se que essa região ela representa um número binário 1. Essa região representa o número binário 10. Essa aqui representa o número binário 01 e essa aqui 00. Ok? Então, o que é interessante observar é que, como só existem 4 números binários, se o nosso sinal, por exemplo, tem 5 volts, essas regiões elas vão ser definidas por 5 divididos por 2 na 2, em que 2 é o número de bits. E aí verificamos que o resultado dessa divisão vai ser o valor de tensão desse patamar que está aqui, ó. Então, por exemplo, se o sinal analógico nessa região ele está compreendido na faixa 00, o que o conversor AD vai fazer? Ele vai atribuir o número binário 0 a todos esses valores de tensão que estão aqui. Então, é conforme está se mostrando aqui na figura. Ó. Observem que agora essa figura ela tem o VAD. Ou seja, é o resultado da conversão e realmente já está em binário isso aqui. Agora, considerando esses valores analógicos, eles vão ser associados ao número binário 01. Então, independente do valor analógico o qual estiver sendo considerado aqui na forma de onda, se ele está entre 0,1 e 1,0, o valor dele vai ser 0,1. Tá? E é o que está acontecendo aqui. Ó. Quando ele vence a região, ou seja, ele se torna maior que o próximo patamar, então ele se torna um 0. E assim sucessivamente, tá? Para todos esses valores. E aí a gente observa que eventualmente ele vai no instante 8 aqui, ele vai se aproximar do patamar, mas aí no instante 9 ele atinge o valor máximo, tá? Então aqui ele atinge o valor máximo, então esses 5 volts obrigatoriamente estão associados com 1.
E aí, pessoal, é importante observar que essas regiões que foram destacadas na figura, elas se referem aos níveis de quantização, que basicamente se referem à quantidade de números binários disponíveis para representar faixas de tensões do sinal analógico, certo? Bom, o fundo de escala, o que seria o fundo de escala? Basicamente é qual o maior valor binário disponível para ser associado com o maior valor analógico. Nesse caso, 1, então convertendo para decimal é 3, tá? E a resolução, o que seria a resolução? Basicamente, a gente pode observar que devido ao nosso AD possuir 4 regiões de quantização, tá? O valor analógico aqui, o sinal analógico, ele vai variar bastante, tá? Até o conversor AD atribuir outro número binário para ele. Então, isso aqui é a resolução, tá? Ou seja, é o tamanho desse degrau aqui, ó, certo? Então, a gente vai observar que se aqui é um nível de tensão, tá? Um VA, e aqui é 0, quando a gente fizer essa divisão, o resultado vai ser o VA. Então, se fizer VA menos 0, é igual a VA, e isso vai ser a resolução do AD, que nesse caso é bem baixa. Por quê? Porque o sinal analógico ele precisa variar bastante aqui, tá? Então, se for utilizada uma conversão de 2 bits, o sinal resultante vai ser esse que está aqui, ó. E ele realmente não está representando de forma adequada esse sinal analógico, tá? Que a gente chama de V de T. Então, o que vai acontecer? Se a gente considerar níveis de quantização maiores e uma resolução um pouco melhor, pode ser interessante adotar esse conversor que está aqui. Então, observa-se que ele é um conversor 4 bits, tá? Um conversor 4 bits, nós sabemos que a tabela verdade dele, ela vai ter tantas linhas quantos bits ela tiver. Então, se ela tem 4 bits, ela vai ter 16 linhas na tabela verdade. Então, tem-se 16 números binários que podem ser associados a respectivas faixas de tensão do sinal analógico. E aí o que a gente observa é que agora a resolução, ou seja, a faixa, os níveis de quantização aumentaram bastante, e é bem interessante. Por quê? Porque agora o sinal ele vai variar só isso aqui, ó, a fim de fazer transição de uma região de quantização para outra, ok? Então, nesse exemplo, o que nós temos? 16 níveis de quantização, certo? Fundo de escala é o 0B111, está faltando mais um número binário aqui, tá? Que eu vou colocar agora. Então, do jeito que está aqui é 3 bits, tá? Mas na verdade é 4. Então, tem mais um número aqui, ó. Tem mais um 1, certo? E qual seria a resolução? A resolução corresponde a 1. Então, se esse sinal aqui tem 15 volts, o conversor AD ele vai mudar de faixa a cada 1 volt. Então, aqui vai ser 1,
aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, até chegar a 15, tá? Se ele for 15, se for 15 volts a maior amplitude, certo? E aí observem que o sinal agora, ele consegue ser reproduzido com uma fidelidade maior, tá? Por quê? Porque está aqui o equivalente indiscreto dele. Observa-se que está muito similar, tá? E quando isso aqui for convertido para binário, teremos 15 números binários capazes de representar cada amplitude no seu respectivo intervalo. Então, só para ter uma ideia do que seria a resolução, ó, observem como esse valor máximo ele é devidamente representado aqui. Ó. É possível identificar com uma boa segurança o valor máximo, é possível identificar que ele está evoluindo, ou seja, ele é positivo, tá? A derivada é positiva nesse instante de tempo. É possível identificar que a derivada ela é negativa graças a esses pontos que estão aqui, certo? E assim por diante. Então, qual é a conclusão que se pode chegar? Quanto maior o número de bits, maior é a resolução e maior é a fidelidade do sinal. Certo? Mas é basicamente assim que funciona. Então, se tivesse 8 bits agora, os níveis de quantização eles seriam iguais a 2 na 8, ou seja, 256. E assim por diante, obedecendo à lei de 2 na n. Certo? Então, agora que nós conhecemos o processo de conversão, conhecemos sobre a conversão propriamente dita, é necessário entender que tipo de circuito faz esse processo de associar um valor analógico a um valor digital. Então, uma breve revisão, tá, retirada aqui da literatura, sobre o comparador, tá? É um tipo de amplificador operacional bem interessante. Ele vai funcionar com um conceito denominado esterese, tá? Então, basicamente, ele consegue fazer transições na sua saída muito rápido, e essas transições são regidas segundo essa lógica que está aqui. Então, se V1 é maior que V2, a tensão Vs equivale à tensão positiva da fonte a qual ele está conectado. Se ocorrer o contrário, ele vai ser a negativa, e ele consegue ser sensibilizado para níveis muito pequenos, diferenças muito pequenas dessa tensão, tá? De uma forma geral, a gente pode dizer que ele é 1 ou ele é 0, tá? Considerando eletrônica digital, certo? Considerando esse contexto. E aí agora nós vamos estudar algumas estruturas que possuem a capacidade de interpretar um sinal analógico e associar um respectivo número digital à amplitude desse sinal, tá? O primeiro conversor que a literatura aponta se chama rampa discreta, tá? O circuito responsável por fazer essa conversão é mostrado aqui na figura. Então, lembrem que VA é o nosso sinal analógico, certo? E aqui nós temos um comparador. Quer dizer o seguinte, e aqui nós temos VAX, então VAX. Se a amplitude do sinal analógico for maior que VAX, esse sinal é 1. Se não, ele pode ser 0. E aí observem que esse comparador ele está conectado a uma porta lógica AND. A AND, por sua vez, ela tem 3 entradas, tá? Uma entrada dela é um sinal de clock, ok? Então ele vai ficar fazendo transições, bordas, certo?
com uma certa base de tempo aqui. E ele também depende de um sinal denominado start, que é apenas uma borda, ok? Então, quando o start for 0, esse 0 na entrada da inversora vira 1, e a saída da end vai depender do clock e vai depender desse sinal aqui, que é denominado EOC. EOC do inglês End of Conversion. Ou seja, fim da conversão. Então, enquanto esse EOC for igual a 1, a saída da end vai obedecer ao sinal de clock, ou seja, ora ela é 1, ora ela é 0, ora ela é 1. Ela vai ser uma imagem do sinal de clock, tá? E esse sinal de clock, ele está sendo a base de tempo para esse contador. Então, enquanto o EOC for 1 e o start for 0, o que vai acontecer? E essa porta lógica end vai ficar fazendo borda aqui, e esse contador ele vai ficar contando. Então, ele vai contar 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1, se ele for 4 bits. Se ele for 16, mais bits, e assim por diante. E aqui é um detalhe interessante, pessoal. A gente tem aqui um conversor DA. O que o conversor DA vai fazer? Tá? Ele vai ser estudado mais para frente, mas o seu princípio de funcionamento pode ser bem compreendido agora, tá? Então, se a gente tem um número binário, ele vai converter esse número binário em um nível de tensão. Então, como esse contador ele está fazendo transição entre os estados, por exemplo, ele vai fazer isso aqui, certo? Aí aqui vai ser 2 volt, opa, 0, 0, 1, 1, aqui vai ser 3 volts. Então, basicamente, esse contador ele vai gerar uma sequência de números binários. Cada número binário vai ser convertido nesse sinal VAX, vai ser comparado com o sinal V de T. Então, enquanto essa comparação for 1, o que significa? Significa que ainda o valor de VAX não é igual ao valor de VA. E é o que é mostrado aqui, ó, certo? Então, esse contador ele vai ficar contando até achar um valor em binário que, convertido em analógico, se aproxima da amplitude do sinal que se deseja mostrar. Quando isso acontecer, o fim da conversão vai fazer uma transição, ó, certo? Ele faz uma borda aqui. E aí, claro, essa borda quer dizer o seguinte, acabou a conversão, ou seja, achei, aqui ó, achei o equivalente em binário, certo? Então, aqui na figura tem-se alguns exemplos para diferentes níveis de tensão, tá? Então, considerando que o VA é esse sinal analógico aqui, ó, nesse instante de tempo se disparou uma conversão. Quem disparou, pessoal? Lembrem aqui, ó, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2. Isso aqui é a amostragem, tá? Propriamente dita. Agora, o que é interessante aqui é que, como se trata de um contador, quando o VA ele apresentar no tempo a sua maior amplitude, o contador, obrigatoriamente, ele vai se aproximar do valor máximo de contagem que ele pode. Aí, quando o sinal analógico se aproxima do seu mínimo, o contador ele tende a contar
um número menor de estados. Então, esse contador, a contagem dele vai ser variável, tá? E isso realmente é uma desvantagem. Por que é uma desvantagem? Porque a gente não consegue prever a duração da conversão. Então, a conversão pode acabar nesse instante de tempo, nesse período, ou pode acabar nesse período, ou pode acabar nesse período. Então isso aqui vai ficar variando e obrigatoriamente para os valores máximos o contador ele precisa chegar no valor máximo da sua contagem, tá? Por outro lado, a gente observa que ele consegue cumprir o papel. Então, cada vez que ocorre o fim da conversão, o contador interrompe a contagem, certo? E esse valor que está na saída do contador é armazenado na memória. Por quê? Porque esse valor corresponde à amplitude do sinal, ou pelo menos um valor muito próximo, tá? Então é desse jeito que o conversor rampa discreta ele vai operar. E bom, por que é rampa discreta? Porque ele se baseia no contador, tá? Observem que isso aqui é uma rampa discreta. Tá? Os números em binário eles estão variando aqui, ó. Então, basicamente, algumas características importantes do conversor rampa discreta. A primeira, a gente pôde observar, ele é lento, tá? Ele eventualmente vai chegar no valor máximo de contagem lá do contador. A resolução dele é o fundo de escala. O que seria o fundo de escala? É o valor em binário, é o maior número binário que ele tem. Se é 4 bits, é 1. Se é 8 bits, é mais 4 aqui, ó, e assim por diante. Esse é o fundo de escala. 2 na n é o número de bits do contador, tá? Se for 4 bits é 4, se for 8 bits conforme na figura é 8. Aí, aqui, ó, o tempo máximo de conversão. Por que máximo? Porque esse tempo ele vai ocorrer quando o sinal analógico, em um instante de tempo, estiver na máxima amplitude dele. E aí se calcula dessa forma, tá? E justamente por conta de existir esse máximo e decorrente do princípio dele de ficar comparando todos os números até chegar no valor analógico, ele é considerado lento, tá? E o mais importante, o tempo de conversão não é constante, tá? Depende de quem? Depende do sinal analógico. Então, realmente, ele acabou não se tornando um conceito implementado na indústria, tá? Não é comercial e ele não necessariamente é utilizado. Por quê? Porque as técnicas que nós vamos estudar em seguida superaram essas desvantagens, tá? Mas é um conceito que surgiu no decorrer do estudo da eletrônica digital, sobretudo desse tópico, tá? Então agora, a segunda técnica utilizada para fazer essa conversão de um sinal analógico em um equivalente digital é a que é uma das mais consolidadas na indústria e na literatura, por assim dizer, tá? Isso está mudando, mas até o momento, aproximações sucessivas é a técnica que mais foi utilizada em equipamentos, tá? E a título de exemplo, nós podemos observar o Arduino. Então, se for consultado o microcontrolador que está na placa de Arduino, vai ser identificado que o do mais simples é o ATmega 328P. Então, lá no datasheet do ATmega 328P, ele descreve com detalhes como funcionam os conversores AD que estão lá, que estão sendo utilizados lá. Então, uma leitura rápida das principais informações do conversor AD já é possível identificar que são conversores AD que empregam aproximações sucessivas. Então, esse conceito ele é amplamente utilizado na indústria, tá? Então,
Basicamente, aqui é mais uma imagem do datasheet, tá? Do microcontrolador ATmega. E a gente observa aqui que isso realmente é um sistema digital, tá? Esse sistema digital, ele possui um banco de registradores, tá? Ele vai possuir um banco de registradores aqui, tá? Que se refere ao Data Register. Por que Data Register? Porque esse banco aqui, ele vai registrar o resultado da conversão, tá? Só que ele tem um Control and Status Register. Então, basicamente, esses registradores, eles vão iniciar a conversão, eles vão habilitar o conversor para poder fazer uma conversão. Status, está fazendo uma conversão, está ocioso, o que está acontecendo? E assim por diante. Ele tem um grande bloco que é denominado Conversion Logic. O que esse bloco vai fazer? Ele tem o algoritmo que é utilizado para associar a cada valor analógico o respectivo binário. E observem o que ele tem também. Ele tem um comparador, tá? Então, de uma forma geral, conversores AD possuem comparadores e isso torna eles muito caro. Por quê? Porque isso aqui é a área de silício, tá? Isso aqui está lá dentro do chip implementado, realmente é uma ANPOP. ANPOP é uma coleção de transistores configurados segundo uma determinada topologia. Então, ele geralmente é caro, o conversor analógico digital. E ele tem, o que torna ele mais caro ainda, é que ele tem isso aqui, ó. Ele tem um conversor digital analógico. E observem, isso aqui não é software, tá? Isso aqui é um hardware. Então, também está previsto lá no chip do microcontrolador. É uma área de silício que vai ter uma topologia, uma coleção de transistores que operando vão efetuar essa função. Ou seja, ele vai converter um número binário em um número analógico. Esse número analógico vai ser comparado com o nosso sinal. A saída da comparação vem para a lógica e a lógica vai decidir o quão longe ou quão perto o valor sintetizado está do valor real, tá? Então, conversando um pouco mais sobre essa questão da conversão, como que isso vai funcionar de fato? Tá aqui é o algoritmo, tá? Então, basicamente, o que seria a lógica de conversão? Aqui está o algoritmo, tá? É mais interessante explorar um exemplo, tá? Então, quem quiser estudar com detalhes, está aqui toda a lógica, tá? A literatura fornece. Parece mais didático explorar um exemplo que aí se discute todos esses elementos que estão aqui, tá? Aqui é uma representação bem simples daquele diagrama de blocos, tá? O anterior é do datasheet do componente, tá? Esse aqui é da literatura. Então, temos aqui a lógica de controle, tem o registrador de controle, tem o conversor DA, sintetiza o sinal analógico, compara com a entrada analógica, tá? E esse clock, obviamente, porque vai ter registradores aqui dentro. Então, partindo agora para um exemplo, o que vai acontecer? Nosso exemplo ele está considerando uma conversão de 4 bits, tá? Então tá aqui o nosso conversor AD, ele possui 4 bits, certo? Então, se ele possui 4 bits, obrigatoriamente o conversor DA que vai sintetizar um sinal analógico, ele tem que ter 4 bits também. Aí aqui tem uma informação diferente, tá, com relação ao que está sendo estudado.
os pesos, tá? Os pesos do AD, mas na verdade é do DA, tá? São 8, 4, 2, 1. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se esse bit aqui é nível lógico alto, o nosso sinal ele tem 8 volts. Convertendo digital analógico, tá? Se ele aqui no 0 é 1, ele tem 4 volts. Então, o maior sinal analógico que pode ser sintetizado pelo DA é 8 mais 4 mais 2 mais 1, que é igual a 12, 13, 14, 15 volts, certo? Então, é claro, importante ressaltar que, embora o conversor DA aqui da presente análise, ele possa converter tensões até 15 volts, ele possa sintetizar até 15, como o exemplo se propõe a uma conversão de 5,1 volts, ou seja, o conversor AD precisa converter esse 5,1, dificilmente vai ser utilizado a excursão do DA que vai até 15, tá? E é por essa razão que o gráfico aqui ele se resume a 8, certo? Agora, falando um pouco sobre a conversão propriamente dita, bem, como funciona? Observem que o 5,1 ele já é conectado através de conexão física à entrada do comparador. E o algoritmo do conversor do método de aproximações sucessivas, ele prevê o seguinte: a primeira coisa que o algoritmo faz é testar, tá? O bit mais significativo. Nesse caso, temos aqui esse bit à esquerda mais significativo. O que seria o teste? Ele, com critério, ele sempre vai testar esse número binário que está aqui, 1000. Se converter 1000, considerando os pesos do AD, isso aqui vai ser 1 vezes 8, mais 0 vezes 4, mais 2 vezes 0, mais 1 vezes 0. Vai ser 8, tá? Então, o primeiro chute, o primeiro teste do AD é sempre esse número binário aqui, ó, 1000. Aí o que vai acontecer? O DA, ele vai sintetizar através desse teste, tá? E esse teste está aqui no SAR. Então, quem faz o gerenciamento, quem vai trocando os bits e testando é o SAR. A entrada do DA é 1000, a saída é 8 volts, conforme calculado aqui. O comparador, então, vai fazer essa comparação. 8 é menor do que 5,1? Não é, é maior. Então, a saída é 0. Se a saída é 0, o que isso significa? Significa que esse chute aqui não foi apropriado, tá? Não encontrou o resultado. E aí aqui no gráfico a gente tem a primeira tentativa. A primeira tentativa foi 8. Então, o que o algoritmo vai fazer? Ele tentou o primeiro bit como 1, a saída do comparador foi 0. O que ele vai fazer? Ele não vai armazenar 1 aqui, ele vai armazenar o 0. E vai tentar de novo. Só que esse tentar de novo quer dizer o seguinte, ó. Ele vai trocar o nível lógico do bit adjacente ao bit mais significativo. Conforme nós observamos, ele trocou esse bit aqui. E observem que ele armazenou no registrador de dados a saída anterior do comparador. Agora, 0100, observem, aqui está os pesos, ó, do AD. 0100 é 4. 4 está aqui, o
o conversor, o SAR vai gerar esse número binário, o DA vai converter em 4 volts. 4 volts é maior ou é menor do que 5,1? É menor. Então, como o 5,1 está conectado na entrada positiva, obrigatoriamente aqui a saída é 1. Então, observem que no segundo chute, o conversor, o AD ele já está se aproximando do resultado, tá? O resultado está mais ou menos aqui. Aí o que ele vai fazer? Esse 1 que está aqui, que foi o 1 que o algoritmo testou, vai ser armazenado aqui no registrador, tá? Então esse chute deu certo. Tá aproximando o resultado da conversão do valor analógico. O que ele vai fazer então? Ele vai armazenar esse número e ele vai alterar o nível lógico do bit adjacente a este que foi testado. Então, vai ser esse o terceiro chute, terceira tentativa. Na terceira tentativa, observem, pessoal, que ele armazenou o primeiro resultado do comparador, armazenou o segundo resultado, então já tem um número binário aqui. Como ele vai alterar só esse bit que está aqui, o número que ele vai testar é esse aqui, ó. E aí a gente vê que é 0 vezes 2 na 3, mais 1 vezes 2 na 2, mais 1 vezes 2 na 1, mais 0 vezes 2 na 0. 4 mais 2, 6. O DA vai sintetizar uma tensão analógica de 6 volts, considerando que a entrada é 6 em binário. Esse 6 vai ser comparado com o 5,1. 6 é maior ou é menor? É menor, então a saída do comparador é 0. Observem que no terceiro chute, ele se aproximou ainda mais do resultado, tá? Então, ele vai armazenar esse 0 aqui nessa posição do registrador. E agora ele vai fazer o que a gente pode depreender como última tentativa. Por quê? Porque ele já está muito próximo do resultado, tá? E como ele já está muito próximo do resultado, ele vai modificar o nível lógico do bit adjacente e ele vai considerar, para formar o número binário que vai corresponder à tentativa, os resultados anteriores. Ó. Então, 0, 1, 0, ele mudou o último bit agora. Vai gerar esse número binário. Esse número binário, se for converter, é 5 volts. Observem, 5 volts é maior ou é menor do que 5,1? É menor, então a saída é 1. Ele vai armazenar esse 1 aqui. E após 4 tentativas, ele chegou muito perto do resultado. A questão é, por que ele não encontrou o 5,1? Porque com 4 bits não é possível ter essa resolução aí, tá? Por outro lado, o conversor AD, com apenas 4 tentativas, ele chegou muito próximo do resultado. Então, essa é a principal característica das aproximações sucessivas, tá? O número de tentativas, ele sempre vai ser igual ao número de bits do conversor. Certo? E independente do valor que está aqui, desde que devidamente compreendido na faixa de operação do AD, com o número de bits sendo o número de tentativas, ele vai ficar variando bit a bit e isso vai criar esse padrão que tem aqui, ó, que ele chega no resultado, tá? Ele converge muito rápido e é justamente por isso que ele foi bem aceito na indústria, tá? É um conceito extremamente eficaz, extremamente interessante. E aí agora a gente vai observar nas próximas figuras. Bom, tá aqui o resultado, ó. 0101 seria o resultado dessa conversão, tá? E aí observem que interessante, independente de
qual sinal analógico vai ser convertido, qual a amplitude, desde que dentro da faixa de operação do AD, ele sempre vai usar 1, 2, 3, 4. Aí, na verdade, é aqui, né? As tentativas estão na linha aqui. Então, ó, uma tentativa, 2, 3, resultado. Ah, bom, mas então a tensão é pequena, né? A tensão não está perto do fim de curso lá. Então, ele vai vir por aqui, provavelmente, ó. E aí vem para cá. E assim por diante. Então, à medida que o sinal analógico, tá? À medida que o V de t é maior que o sinal sintetizado pelas aproximações sucessivas, ele vai incrementando, ele vai assumindo esse papel da seta vermelha, que ele vai vindo para cima, tá? À medida que for o contrário, ele tende a convergir para uma combinação em binário que está mais abaixo, certo? E aí agora, para o nosso exemplo, tá aqui o caminho que ele fez. O primeiro o sinal analógico era maior, o segundo era menor e assim por diante. E aí ele chegou no resultado. Opa, passar aqui. Então, por se tratar de um conversor aplicado na indústria, existem alguns circuitos integrados que são dedicados para fazer essa conversão de sinal analógico em sinal digital, tá? Então tem aqui um exemplo que é um circuito integrado ADC0804, ele é bem popular na literatura. Ele possui 8 bits, o método dele é aproximações sucessivas. O erro total, o que seria o erro total? Ele tem um erro e aí é definido como se fosse uma variação no bit menos significativo, tá? Mas é um erro bem pequeno, tá? Duração da conversão, independente do valor a ser convertido, desde que o circuito esteja operando corretamente e que esteja dentro da faixa de operação do AD, vai ser 100 microsegundos, é fixo. Não é igual ao rampa discreta, tá? Esse aqui vai ser sempre 100 microsegundos. Observem que ele tem alguns requisitos para operar, tá? Tem que ter o sinal que se deseja fazer a conversão. Se esse sinal ele está em relação a algum referencial, pode-se usar esse VRF sobre 2 aqui para tirar algum nível médio, alguma coisa assim. Ele precisa de uma base de tempo, tá? Tem que fornecer um sinal de clock aqui no pino 19. E ele tem esses pinos aqui, ó. Desculpa, aqui é a saída de clock. Eu me referi quando eu conversei sobre esse aqui, ó, o CLKIN. Ele tem esses pinos aqui, que é o read, o write, certo? E ele vai ter também o resultado da conversão em 8 bits. Então, quando ele menciona o erro total mais ou menos 1/4 do LSB, ele está se referindo a esse que está aqui, ó. Qual é o peso desse valor no resultado? Ah, é tanto. Então, é 1/4 desse valor aí, tá? Então, ele opera com qualquer dispositivo de 8 bits, certo? Ele permite interface com sensores de temperatura, tensão, transdutores. Embora não seja uma resolução boa, porque 8 bits, dependendo da aplicação, é pouco, tá? Porque a gente, lembrando lá que a resolução é 2 na N, então se for 2 na 8, é 256, né? Então, dividir um sinal analógico em 256 partes talvez não seja o suficiente para reproduzir alguma dente de serra, algum sinal com comportamento que seja mais dependente da frequência, tá? Então ele tem uma limitação. Agora, nessas aplicações de sensor de temperatura, dependendo de como a posição é
dividida nesses intervalos aqui, algum outro sensor de movimento que não tenha muito rigor, ele vai pressão, ele vai operar muito bem, tá? E ele é facilmente, ele pode ser facilmente conectado ali no sensor, porque o nível de tensão dele é TTL, tá? Então qualquer sensor que seja TTL é só plugar e operar, tá? E aí agora existe ainda uma outra técnica de conversão e essa técnica ela realmente vai ser superior à técnica de aproximações sucessivas, tá? Realmente existe uma técnica melhor e existe a necessidade de velocidade, dados, telecom. O conversor de aproximação sucessiva não necessariamente vai cumprir com a finalidade dele, tá? Até porque, se a gente observar no slide anterior, esse comercial é 100 microsegundos a duração de conversão, tá? Então a gente tem um conversor aqui na figura que ele é o flash, tá? Aí, bom, por que ele é flash? Porque é possível identificar que a entrada analógica ela é conectada através dessa conexão física aqui em todas as entradas negativas do ANPOP, tá? Então essa entrada, ela ao mesmo tempo é comparada com um divisor de tensão que está aqui, ó, composto por resistores de 1K. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui, quando se tem um sinal analógico, que é, por exemplo, 2 volts, tá? A saída dos comparadores, primeiro que esses 2 volts ele vai ser aplicado em todos os negativos através de conexão física. Então, esses comparadores eles vão fazer transição de nível lógico instantaneamente. E aí observem que dependendo do valor de tensão, por exemplo, se for 2 volts, alguns comparadores vão apresentar uma saída e outros vão apresentar zero. Por quê? Porque a saída aqui ela vai ela vai ser ou maior ou menor, certo? Mas qual vai ser o resultado disso? O resultado é que aqui nesse codificador de prioridade vai aparecer uma combinação em binário, tá? Essa combinação em binário automaticamente vai ser interpretada, segundo a tabela verdade desse codificador, em uma saída digital. Então, o tempo que leva para a conversão aqui é a transição, a borda de subida ou descida, enfim, é a transição, tá, dos comparadores e o atraso de propagação do codificador de prioridade, ou seja, isso aqui vai ser nanosegundos, tá? Então, esse conversor é extremamente rápido, ele é extremamente eficiente, só que ele tem vários problemas, tá? Primeiro, resistores de precisão. Por que resistores de precisão? Porque se porventura esse resistor aqui for de uma tolerância de 5%, essa comparação aqui vai ficar variando, tá? Ela não necessariamente vai assegurar o projeto do conversor AD ali. Então, ora ela vai ser um valor, ora ela vai ser outro. E esse divisor de tensão vai fornecer uma tensão diferente da tensão que se projetou, tá? Vai ter alguma vírgula aqui. E esse resquício vai aparecer em todos os sinais de referência, tá? Em todas as entradas do comparador. Então, a soma desses erros realmente vai prejudicar a precisão do conversor. Segundo, um número elevado de comparadores, tá? Então é um circuito extremamente caro, porque é para cada bit
Observem que para cada bit ele precisa de um comparador aqui, certo? Então, e se aumentar o número de bits aqui desse conversor, aqui no caso, saída digital em 3, mas pode ser 4, 5, assim por diante. Vai aumentar o número de comparadores aqui. Vai aumentar o tamanho desse codificador, tá? Então, não é interessante por conta disso. Segunda, número elevado de resistores de precisão, tá? Então, ele fica mais caro ainda por conta disso. Então, é um circuito que, colocando todas essas, digamos, colocando todas essas vantagens e desvantagens na balança, ele é caro como ponto negativo e ele é rápido como ponto positivo. A questão é, aonde ele opera, difícil operar outro tipo de conversor, tá? Então ele realmente é insubstituível em algumas aplicações, razão pela qual ele é abordado na eletrônica digital, certo? Então é uma estrutura que eventualmente pode surgir no projeto. Então, só para detalhar melhor como funciona a saída do comparador, tá? E a questão do codificador de prioridade, observem que à medida que o sinal analógico VA ele vai aumentando a amplitude, tá? Ó, de 0 a 1, todos os comparadores acusaram 1 a saída. Quer dizer o que? Ó, o VA o sinal do divisor resistivo é maior que esse sinal analógico. Mas à medida que VA vai crescendo, os comparadores eles vão fazendo transição para nível lógico zero. Por quê? Porque o sinal VA ele começa a ficar maior que alguns dos valores do divisor resistivo. Então, quando o VA chegar na sua amplitude máxima, deseja-se que ele seja maior do que todos os valores do divisor resistivo. Nesse caso aqui, ó, maior do que 7 volts, todas as saídas do comparador vão ser zero. Se todas as saídas do comparador vão ser zero, a entrada desse codificador de prioridade, ela está dizendo o seguinte, ó, a saída é 1, certo? E, bom, a questão é, à medida que isso vai mudando, a saída do codificador de prioridade vai trocando aqui, tá? E com isso, nós temos a correta associação de um número binário com um número analógico. E assim sucessivamente, tá? Então, algumas características do conversor flash, tá? Primeira característica, ele é comercial também, tá? Então aqui denota-se que, destaca-se que ele é integrado com processador. A resolução dele, fundo de escala divididos por 2 na n-1. Então n, número de bits. Opa! Então, aqui não é do contador, tá? É do conversor. Então, observem. Tempo de conversão constante e, desprezando os atrasos, instantâneo. Ele realmente é muito rápido. Só que aí ele tem essa questão aqui que realmente é bem complicada, tá? E observem que a construção dele é complexa. Por quê? Porque o projetista, ele, por exemplo, do circuito integrado, ele tem que fazer um layout de todos esses componentes aqui numa área muito pequena. Então, e qualquer detalhe, qualquer indutância parasita que surgir aqui vai prejudicar o projeto. Então, a construção, a manufatura, o layout, tudo isso torna ele bem complexo, tá?
de construir e operar. Então, outra solução que está ganhando muito espaço na indústria e na academia, considerando conversão analógico-digital, ela consiste no uso de um conceito muito explorado na literatura e na indústria, tá? Que se refere à modulação sigma-delta, tá? Esse conceito já é bem explorado em diversas aplicações, principalmente em telecom, tá? Mas não se restringe só a isso. E recentemente foram desenvolvidos diversos conversores, tá? Analógico-digital que operam com esse princípio. É um conversor bem importante hoje em dia, serão apresentadas algumas características desse tipo de conversão, mas o princípio de funcionamento dele é bem diferente dos anteriores, tá? Então, basicamente, continua-se com o objetivo de obter um equivalente em digital do sinal analógico, V de T, certo? Tem-se um bloco integrador, então esse integrador ele vai sempre integrar a diferença, tá? Essa diferença é entre o sinal analógico e um sinal analógico também, convertido através de um conversor digital analógico. Então a maioria dos conversores AD ele acaba utilizando um conversor digital analógico, tá? E ele vai ter esse bloco aqui que é denominado quantizador, tá? E quantizador de 1 bit. E aí observem que esse conceito é um pouco diferente dos anteriores, porque aqui tem-se uma malha fechada, tá? Então essa malha fechada aqui, ela realmente ela vai entrar de fato nos conceitos da teoria de controle. Então basicamente o que está acontecendo aqui? Essa malha de controle, ela vai integrar essa diferença entre o sinal analógico e o sinal que foi sintetizado na saída, certo? Essa diferença, o integrador vai integrar, só que esse quantizador, o que ele vai fazer? Então, se o integrador está integrando uma diferença que é proveniente de dois sinais analógicos, pode ocorrer vários comportamentos aqui, tá? Mas esse sinal, em essência, ele é um sinal contínuo. O quantizador ele vai automaticamente impor um padrão binário nesse sinal contínuo, tá? Então esse sinal ele passa a valer 0, 1. Esse quantizador, por sua vez, impondo esse sinal, o resultado aqui é binário. Então vai ter um trem de pulsos aqui, tá? De números binários. Essa distância aqui entre uma transição e outra, ela é proveniente da ação integrativa, integradora, tá? Então essa malha de controle, ela vai operar de tal forma que essa diferença, ela vai ser muito pequena à medida que essa malha atinge o regime permanente. Então, considerando um exemplo de conversão, e aqui tem-se na figura um padrão de conversão, certo? Tem umas características bem interessantes com relação aos anteriores, tá? Primeiro, a fim de identificar o valor da conversão, tem duas possibilidades aqui. Observa-se que de uma amostra, e aqui está o sinal discreto, tá? Ó, aqui está o V de Z. Então, essa amplitude aqui, quando ela é amostrada, é associada a ela um trem de pulsos, certo? E ela tem um pulso aqui que vale 1, tá? Isso aqui está quantizado. Mas é importante observar que à medida que essa amplitude vai se aproximando do seu valor máximo, a quantidade de níveis lógicos altos no trem de pulso, ela aumenta também, tá? E aí observa-se que quando ele está muito próximo do valor máximo, essa quantidade fica cada vez maior até um ponto que
basicamente é um sinal, é um pulso sobrepondo o outro aqui, é quase que nível lógico alto constante aqui nessa região, tá? Por outro lado, o que acontece quando esse sinal ele fica nesse patamar aqui? O número de uns se torna cada vez menor, tá? Eventualmente, quando ele atinge o patamar mínimo, esse sinal fica praticamente zero. Então, a característica da conversão sigma-delta, de forma intuitivamente olhando esse gráfico, é o seguinte: é que ele associa uns quando o V de Z é positivo. E ele associa zeros quando o V de Z é negativo. E aí a gente considera que o zero está aqui, que esse exemplo ele funciona dessa forma. Então, esse sinal tem um mais V de pico e tem um menos V de pico. E aí o que é interessante nessa conversão sigma-delta é que se o projetista quer saber qual é o valor em binário que foi associado com esse número aqui, ele tem que contar o número de uns aqui, certo? Então, o número de uns é proporcional à amplitude do sinal analógico. Da mesma forma que o número de zeros é proporcional à amplitude negativa do sinal analógico, certo? Então é assim que funciona aquela malha de controle. Ela vai ficar variando aqui a largura, o intervalo de tempo entre pulsos, à medida que a amplitude vai mudando. E bom, por que esse conversor é interessante, afinal de contas? Tem vários motivos que tornam esse tipo de proposta atraente para a indústria, tá? Uma das principais, que hoje em dia é bem importante e está sendo bem explorada, ela está aqui, ó. Esse tipo de conversor, ele geralmente vem com isolação, tá? Essa isolação pode ser galvânica, como mostra a figura, ela pode ser ótica, ela pode ser capacitiva, certo? Então, ele permite o que se chama de medição isolada, certo? Se o projetista tem uma etapa de potência, certo? E ele tem uma etapa de controle, controlando essa etapa de potência, esses dois aqui ficam desconectados um do outro. Ó. Qualquer problema que acontecer aqui pode destruir aqui e aqui fica intacto, tá? Na prática pode vir a destruir os dois, tá? Mas já aumenta muito essa imunidade. Por quê? Porque quando se trabalha com sensor isolado, a capacitância parasita entre o meio isolante, ela tende a diminuir bastante, tá? Então qualquer coisa que acontecer aqui vai se propagar por esse capacitor, mas como ele é pequeno, vai ficar muito difícil para um ruído se propagar aqui, ou eventualmente uma falha no sistema, enfim. Então, por conta dessa característica aqui, ele é bem aproveitado em eletrônica de potência, tá? Acionamento de motores, inversores, microinversores, isolação do MCU da etapa de potência em geral, ok? Por outro lado, ele também é utilizado em medições de corrente, como resistor shunt, para qualquer tipo de aplicação, tá? E ele também é utilizado em telecom, certo? E aí outra coisa que é interessante nesse tipo de sensor, e aí realmente torna ele caro, tá? É que ele precisa de fontes auxiliares. Por quê? Porque como o lado da medição é isolado do lado do sistema digital, ambos os circuitos que estão aqui, eles precisam de energia, só que eles não podem compartilhar o mesmo referencial, senão essa isolação fica perdida, tá? Então eles precisam de duas fontes auxiliares independentes.
E realmente vale a pena fazer, porque dessa forma fica um lado bem isolado do outro, diminui a quantidade, melhora a unidade de ruído do circuito, tá? Então acaba se pagando.